Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, especialista em legislação educacional para concursos públicos. Porque tem uma grande diferença entre legislação para o dia a dia e legislação para acertar questões de concurso. Pessoal, nesta aula de hoje, nós vamos tratar da Constituição do Estado de Minas Gerais. O título 4, capítulo 1, seção 3 da educação. Ou seja, nós vamos falar da educação dentro da Constituição Estadual de Minas Gerais. Vamos resolver 10 questões. Vamos ver todos os artigos, toda a teoria e 10 questões. Sempre tem que ter exercícios, tá? Para que você possa chegar bem mais preparado, tá bom? Mas antes de começar, pessoal, olha só. Alguns avisos. Primeiro, se você não tem a apostila com toda a legislação atualizada, aqui na descrição do vídeo, nós temos um link para você baixar esse PDF, tá? Quase 150 páginas com toda a legislação atualizada. A letra da lei. Não tem exercício, mas é a letra da lei para você poder acompanhar, para você poder estudar a legislação. E tem também o link para você baixar o PDF desta aula, com a teoria e com as 10 questões, tá bom? O que mais que eu tenho por aqui? Aqui no YouTube, tanto no YouTube da Loja do Concurseiro como no meu próprio YouTube, Prof. Petrônio Castro, tem vários vídeos interessantes. Tenho 2 aulões de LDB incríveis, tá? Eu tenho todo o código de ética, quase 3 horas de duração, teoria e 23 questões aqui no canal do YouTube, completo para você. Tem inclusive o PDF para você baixar. Nós temos também o Plano Estadual de Educação, que eu gravei completo, também está aqui no YouTube para você. E agora tem aqui a Constituição de Minas Gerais, para que você conheça o nosso trabalho e para você perceber que dessa maneira você alavanca a sua preparação, tá bom? Então aqui no canal do YouTube não perde todos esses vídeos. Na descrição aqui do vídeo tem lá playlist para vídeos. É só vídeos que eu gravei para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Outra coisa, nossos cursos da Loja do Concurseiro, eles têm videoaulas diretas ao ponto, pessoal, sem enrolação. É direto, nada de ficar contando historinha sobre o que acontece no dia a dia. É direto, para você não desconcentrar. E tem muitos exercícios de todas as legislações. Basicamente, nós estamos ofertando 2 cursos. Um de conhecimentos gerais para todos os cargos. Para você que é da matemática, de artes, qualquer área. Tem língua portuguesa, matemática aplicada, direitos humanos e legislação educacional. Legislação educacional é quase toda comigo. Videoaulas de teoria e exercício. Não tem aquela parte específica, a parte da química, da física, não. Tem os conhecimentos gerais. Nós estamos com um precinho bem em conta promocional de lançamento, R$ 220 apenas. Nem precisa usar código de desconto. É só entrar lojadoconcurseiro.com.br. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Aproveita e dá o like aqui no vídeo, que vai valer muito a pena. Um outro curso que nós temos é para nível médio, para aquele cargo assistente técnico da educação básica e técnico em educação. Nesse caso, nós temos o curso completo, inclusive com os conhecimentos específicos. Está custando na promoção R$ 269. Tá bom? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Fui bem rápido para que você pudesse chegar logo aqui, tá, na nossa Constituição Estadual de Minas Gerais. Constituição Estadual de Minas Gerais, tá? Vamos ao título 4 da sociedade, da ordem social, mais precisamente a seção da educação. Então vamos direto, vamos ver o que a Constituição do Estado de Minas Gerais fala sobre educação. É importante que você já tenha lido o capítulo da educação lá da Constituição Federal. Mas se você não leu, tudo bem, não é uma coisa tão imprescindível. É importante porque a Constituição do Estado não pode ferir algo da Constituição Federal. Então, se você já estudou o capítulo da educação lá da Constituição Federal, fica mais rápido aqui. O artigo 195 diz assim:
A educação. Aqui é muito parecido com a LDB. A educação, direito de todos. Dever do Estado e da família. Vejam, a educação é um dever do Estado, mas também é um dever da família. Tanto é que quando a criança ela completa 4 anos de idade, o poder público tem que garantir uma vaga para a criança estar na escola mais próxima da residência dela. Mas os responsáveis têm a obrigação de efetuar a matrícula quando a criança atinge 4 anos. Então, é dever do Estado, mas também é dever da família. E essa educação, ela será promovida, tá? Essa educação, ela será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, tá? A gente não pode separar essa obrigatoriedade, já que é dever da família, com a colaboração da sociedade. Então, ela vai ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Aí ele vai falar a mesma coisa que diz na LDB, com vistas, com objetivo ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Lá na LDB é bem claro quais são as finalidades da educação básica. São 3 as finalidades: desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Desenvolvimento, cidadania e trabalho. Desenvolvimento, cidadania e trabalho. São as 3 finalidades da educação básica. E aqui na nossa Constituição Estadual diz que a educação será promovida com a colaboração da sociedade para que com isso a gente consiga o pleno desenvolvimento da pessoa. Se consiga o preparo dessa pessoa para o exercício da cidadania, ser um sujeito de direitos e deveres e também consiga a qualificação dessa pessoa para o trabalho, tá? O parágrafo único diz: para assegurar o estabelecido neste artigo, o Estado de Minas Gerais deverá garantir ensino de filosofia, sociologia e noções de direito eleitoral nas escolas públicas de ensino médio. Bem, hoje, pessoal, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular do nível do ensino médio. E a filosofia e a sociologia são obrigatórias. Mesmo que não tivesse aqui na Constituição Estadual, tem que ter filosofia e sociologia. A novidade, o que está acontecendo? Ele está dizendo que você precisa preparar a pessoa para o exercício da cidadania. Votar, ser votado, saber seus direitos. Então está dizendo aqui que no estado de Minas Gerais, no ensino médio, tem que ter noções de direito eleitoral. Tá bom? Então, filosofia e sociologia com vistas a desenvolver a pessoa, prepará-lo para a cidadania e para o trabalho. Tá bom? O noção de direito eleitoral, principalmente para preparar a pessoa para o exercício da cidadania. Tem que ministrar nas escolas públicas do ensino médio. Cuidado que na hora da prova dá branco. Será que era na escola de ensino médio pública e privada? Não, é na escola pública. Quando você estudar LDB, você vai saber que filosofia e sociologia é obrigatória em todo o Brasil. Faz parte pública e particular, faz parte da BNCC. Mas noções de direito eleitoral, não. Aí, nesse caso, só se aplica a Minas Gerais nas escolas públicas do ensino médio. Todas as escolas públicas do ensino médio têm que oferecer as noções de direito eleitoral. Artigo 196, que ele se inspira totalmente na nossa LDB. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. É um dos artigos mais prováveis de ser exigido na tua prova. Não adianta você ler com pressa, tem que ler pontuando e percebendo como o elaborador poderia alterar essa frase na tua prova. São princípios em que o ensino será ministrado no estado de Minas Gerais. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, quase todos copiados da LDB, com pequenas adaptações, mas copiados. Igualdade de condições para o acesso
e frequência à escola e permanência nela. Na LDB diz igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. É a mesma coisa. Ele está dizendo, pessoal, princípios. Todas as ações que acontecerem relacionadas à educação no estado de Minas Gerais têm que respeitar as leis, têm que respeitar as normas de educação, mas também os princípios. Então, se, por exemplo, um prefeito, um governador, ele quiser conceder um Bolsa Escola para as crianças mais pobres, para que dessa forma elas tenham o que comer em casa e elas passem a frequentar a escola. Porque do contrário, ela vai para o farol, para o semáforo pedir dinheiro. Essa ação de proporcionar um Bolsa Escola, ela é inconstitucional? É ilegal? Não, porque ela está de acordo com a Constituição, que diz que o ensino tem que respeitar esse princípio, igualdade de condições para o acesso e também para a frequência à escola e também igualdade de condições para permanecer. Não basta você dar a vaga. Ah, mas tem vaga para todo mundo. Tem vaga para todo mundo. Ok. Mas você precisa garantir igualdade de condições para a permanência da criança na escola, do aluno na escola. Então, igualdade de condições para o acesso e frequência à escola, além da permanência nela. Outra, liberdade, que é uma palavra muito usada na LDB. Liberdade de aprender, de ensinar e pesquisar. E de divulgar o quê? O pensamento, a arte e o saber. Tá? Não tem só uma arte que é correta, só um pensamento que é correto, só um saber. Tá? O princípio orientador é que tem que ter liberdade. Cada um tem que ter liberdade de aprender o pensamento, aprender a arte, aprender o saber, ensinar o pensamento, ensinar a arte, o saber, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber. Cuidado que às vezes eles criam questão boba. Liberdade de aprender, ensinar, desenhar. Eita, eu já vi isso em provas por aí. Outra coisa que foi copiada da LDB, pluralismo. Eles trocam na hora da prova para singularismo ou singularidade. Não, é plural. Só que na LDB é mais direto. É pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Só isso. Aqui em Minas Gerais, a gente ficou mais claro que não é só de concepções pedagógicas que a gente aceita todas. É concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas. Pluralidade, quer dizer, não tem só uma forma que é considerada correta. Então, pluralismo de ideias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas, que conduza o educando à formação de uma postura ética e social próprias, tá bom? Pluralismo de ideias e de concepções, tá bom? Significa que se ele trocar na hora da prova, que prova é pegadinha, para singularidade ou singularismo ou unicidade de ideias, tá errado. Porque aqui a ideia é que muitas ideias são consideradas corretas. Outro princípio, preservação dos valores educacionais, regionais e locais, tá? Então, sim, tem toda uma estrutura nacional de ensino, mas aqui em Minas Gerais, a gente defende que sejam preservados os valores educacionais, regionais e locais. Por isso que tem a Base Nacional Comum Curricular, mas tem aquela outra parte, que é aquela parte do currículo que ela deve ser escolhida por cada sistema de ensino. Então, por exemplo, Minas Gerais colocou o direito eleitoral, mas pode colocar também estudos sobre a região mineira. Tudo isso aí é para valorizar, para preservar os valores educacionais, regionais e locais, tá bom? É a tal da parte diversificada do currículo, tá? Outro princípio. Esse aqui, quando eu dou aula de LDB, eu aponto. É o queridinho da banca, esse e esse, para fazer o candidato errar. Por quê? Porque o princípio diz gratuidade do ensino público. Chega na hora da prova e põe gratuidade do ensino público e privado e o candidato não percebe. Ou então põe só gratuidade do ensino. Não é um princípio constitucional a gratuidade do ensino. É a gratuidade do ensino público.
É o ensino público que tem que ser gratuito. Aqui temos uma pegadinha clássica de prova. Tá? Ou ele coloca gratuidade do ensino. O Estado de Minas Gerais, o ensino deve ser ministrado de acordo com o seguinte princípio: gratuidade do ensino. Não. É gratuidade do ensino público. E se tiver gratuidade do ensino público e privado? Não. Assim como aqui, ó, gestão democrática, tipo com eleição para diretor, gestão democrática do ensino público na forma da lei. É a outra pegadinha. Não é gestão democrática do ensino. Não é gestão democrática do ensino público e privado. É gestão democrática do ensino público. É do ensino público que tem que ter a participação da sociedade na elaboração da proposta pedagógica da escola. É no ensino público que tem que ter eleição, critérios para designação de diretor e tal, tá bom? E esse outro aqui, valorização dos profissionais do ensino. Não é valorização dos professores. Eu sei que o professor é um profissional do ensino, mas não existe um princípio escrito, valorização dos professores. É mais amplo, além dos professores, todos os profissionais do ensino. Valorização dos profissionais do ensino, com a garantia, na forma da lei, de plano de carreira para o magistério público. Nós temos o plano de carreira no magistério de Minas Gerais, com piso de vencimento profissional e com ingresso, aqui é importante, ingresso exclusivamente por concurso público. Concurso público de provas e títulos, tá? Cuidado, ele pode colocar concurso público de provas ou de provas e títulos, tá errado. Porque uma maneira de valorizar o profissional do ensino é valorizando o esforço dele, o aprendizado dele. Então, se ele tem um diploma de mestre, de doutor, isso tem que ser considerado. Por isso que no Brasil inteiro é obrigatório concurso público para os profissionais do ensino, tá? Tem que ser o quê, pessoal? Para o magistério, tem que ser exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Não pode ter um concurso para o magistério que seja só provas. Tem que ser provas e títulos. Realizado esse concurso periodicamente, sob o regime jurídico único adotado pelo Estado para seus servidores, para que eles possam ter estabilidade no emprego. Não pode ser de acordo com a CLT, tem que ser de acordo com o RJU, o regime jurídico único. Vamos ver mais princípios. Este princípio oitavo, ele foi declarado inconstitucional, então ele não cai. O inciso 9, o inciso 9 diz: garantia do princípio do mérito, objetivamente apurado na carreira do magistério. Então, que vençam melhor, que priorizem na avaliação de desempenho o mérito. Garantia do princípio do mérito. Cuidado que ele pode colocar subjetivamente apurado. Não, objetivamente apurado. Tem que conseguir apurar o mérito dos professores. O mérito, tá? Na carreira do magistério. Outro princípio. Garantia do padrão de qualidade. Tem questão boba na prova por aí. Garantia do padrão de quantidade. Garantia do padrão de qualidade mediante duas coisas, pessoal. Mediante duas coisas. Tem que garantir o padrão de qualidade mediante uma avaliação cooperativa periódica por órgão próprio do sistema educacional, pelo corpo docente e pelos responsáveis pelo aluno. Por isso que é cooperativa a avaliação, tá? Do ensino, avaliação do ensino. Tem que ser avaliado por órgão próprio do sistema educacional, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação, também avaliação pelo corpo docente e também pelos responsáveis pelos alunos. E também garantir padrão de qualidade mediante condições para reciclagem periódica, treinamento periódico pelos profissionais de ensino. É dessa maneira que se vai garantir padrão de qualidade. E por último, também copiado da LDB, coexistência, significando coexistência simultânea de forma harmônica de instituições públicas e privadas. No Brasil, o ensino é livre à iniciativa privada, desde que respeite algumas condições. Mas é livre, então no Brasil tem que coexistirem instituições públicas e privadas.
E outra coisa, bem aqui nós falamos do ensino público, que ele tem que ser gratuito. O ensino público tem que ser gratuito. Ele vai dizer que dentro dessa gratuidade, a gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui, presta bem atenção, hein? Inclui a de todo o material escolar e também a alimentação do educando quando na escola. A alimentação dele quando ele está na escola e todo o material escolar. Isso é a gratuidade do ensino a cargo do Estado. Se o Estado está promovendo o ensino gratuito, ele precisa, além de ter o professor, ter a sala de aula, precisa garantir todo o material escolar e alimentação do educando quando ele estiver na escola. Tá bom? Artigo 197. A descentralização do ensino por cooperação. Na forma da lei, submete-se às seguintes diretrizes. Bem, ele não explica muito bem, mas é assim, pessoal. O Estado de Minas Gerais, ele tem que ajudar os municípios a cumprir o seu papel com o ensino obrigatório. Tem que ajudar. Então, é preciso que haja uma descentralização desse ensino por cooperação. O Estado vai ajudar o município. De que maneira? Quais são as diretrizes? Primeira, atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Qual é a escolaridade obrigatória, tá? Por exemplo, do município? É o ensino fundamental. Qual é a escolaridade obrigatória do Estado? É o médio. Então, atender prioritariamente. Nós vamos ceder professores para o município. Para quê? Para que o município possa atender a escolaridade obrigatória. Tá bom? E mais, garantia de repasse de recursos técnicos e financeiros. E aí dá uma observação. A cessão de pessoal do magistério. Você é concursado ou não do Estado. E o Estado vai te ceder para o município. Essa cessão, ela se dará com todos os direitos e vantagens do cargo, como se em exercício em unidade do sistema estadual de ensino você estivesse. Então, ok, eu vou trabalhar para o município, mas o meu contra-cheque não muda nada. Eu vou ser cedido, mas com todos os direitos e vantagens do cargo, como se eu estivesse em exercício em uma unidade do sistema estadual do ensino. Mas tem que ter essa descentralização para a cooperação. Para o Estado, ele ajudar o município para o município conseguir ofertar a escolaridade a qual ele é obrigatório. Tá bom? Bem, artigo 198. Um artigo bem gigante, cheio de incisos, cheio de possibilidades de cair na prova, tá? A garantia de educação pelo poder público se dá mediante... Então, o poder público tem que garantir. Por quê? Porque a educação é dever do Estado. Estado no sentido de poder público e não de Estado de estadual. Estado em sentido de poder público. A educação é dever do poder público, é dever do Estado. E ele vai cumprir essa obrigação dele mediante oferta de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, mesmo para os que não tiverem acesso, mesmo para os que não tiverem tido acesso a ele na idade própria. Aqui você precisa grifar em período de 8 horas diárias para o curso diurno. Professor, eu estudei a LDB. A LDB não fala isso. Pois é, a LDB fala o quê? Que tem que ser 800, no mínimo 800 horas aula, dividido em 200 dias letivos, que daria no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e no mínimo 7 para o turno integral. E aqui aparece um 8. Eu sei, mas é que a LDB fala que é o mínimo. Aqui, na Constituição do Estado de Minas Gerais, já disse o seguinte, no ensino fundamental, ele tem que ser em tempo integral. Em outras palavras, ele está dizendo isso. O ensino fundamental tem que ser ofertado
em período de 8 horas diárias para o curso diurno. Ah, se não é cumprido, aí eu não sei te dizer. Mas você tem que ter muito cuidado com essas coisinhas, porque acaba errando uma questão de LDB ou de Constituição. Tá? A LDB são regras gerais. Aqui é uma regra específica. Ele está desrespeitando a LDB? Não. A LDB diz que é no mínimo 4 horas para a jornada parcial e no mínimo 7 horas para a jornada integral. E aqui é integral, ficou implícito. Então, em Minas Gerais, o ensino fundamental tem que ser ofertado em período de 8 horas diárias para o curso diurno. Ele nem diz no mínimo, ele diz em 8 horas. Memoriza. Outra coisa, o Estado, ele tem o dever com o ensino médio. Ele pode atuar no ensino fundamental, pode atuar na educação infantil, pode atuar na educação superior, mas ele tem como prioridade o médio. Isso está na Constituição, está na LDB. E na Constituição Federal também. Pois é, então, prioridade para o ensino médio. Prioridade para o ensino médio, para garantir gradativamente a gratuidade e a obrigatoriedade desse grau de ensino. Até hoje não se conseguiu universalizar o ensino médio. Não é um princípio. Então, vamos dar prioridade para o ensino médio, porque nós estamos tratando da Constituição do Estado. Então, se fosse a lei orgânica do município de Belo Horizonte, ele ia falar prioridade para o fundamental. Mas aqui é a Constituição do Estado, prioridade para o ensino médio, para garantir gradativamente a gratuidade e a obrigatoriedade desse grau de ensino. Outra forma de garantir a educação pelo poder público, mediante atendimento educacional especializado. Atendimento educacional especializado. Tem que ter, por exemplo, o intérprete de Libras, tem que ter um cuidador, tem que ter um ledor. Então, tem que ter um atendimento educacional especializado ao portador de deficiência. Preferencialmente, cuidado que não é exclusivamente, é preferencialmente na rede regular de ensino. Por quê? Porque no Brasil a gente defende a escola inclusiva, onde as pessoas com deficiências, as pessoas superdotadas, ficam todas juntas com todas as pessoas comuns, vamos chamar assim. Tá? Todo mundo junto e misturado. Educação inclusiva, que é o que tem de mais moderno. Então, é preciso que para esteja todo mundo junto e misturado, que o Estado ele forneça atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na própria rede regular de ensino, com garantia de recursos humanos capacitados e material e equipamentos públicos adequados e também garantir vaga em escola próxima à sua residência. Tá bom? Tudo isso o Estado precisa garantir. Que mais? O Estado, o poder público, ele precisa garantir apoio às entidades especializadas em quê? Em atendimento ao portador de deficiência. E no caso aqui de Minas Gerais, nós temos que garantir apoio a essas entidades especializadas, sejam elas públicas ou privadas, mas não é qualquer privada, é privada sem fim lucrativo. Nós temos que garantir apoio a essas entidades especializadas para o atendimento à pessoa com deficiência. Garantir apoio a essas entidades especializadas, as públicas e as privadas sem fins lucrativos. Outra maneira de garantir a educação no Estado, cessão. O governo vai ceder servidores especializados para atendimento às fundações públicas e entidades filantrópicas, confessionais e comunitárias sem fins lucrativos. Mas qual delas? Aquelas de assistência ao menor e ao excepcional, como dispuser a lei. Então, o Estado ele vai ceder servidores especializados para atendimento, para ajudar, para atendimento às fundações públicas e entidades filantrópicas, confessionais e comunitárias sem fim lucrativo, tem que ser sem fim lucrativo, de assistência ao menor e ao excepcional. Então, a gente precisa perceber que essa questão
tanto do menor quanto a questão do menor infrator, tudo vai entrar aqui na questão do Estado apoiar, tá bom? No caso aqui, assistência ao menor. Por exemplo, questão de orfanatos, essas coisas, tá? Sem fim, confessional ou comunitária sem fim lucrativa. Tem que ceder servidores especializados. Outra coisa, o Estado também tem que garantir incentivo à participação da comunidade no processo educacional, na forma da lei. É a tal da gestão democrática. O que mais? Tem que garantir, pessoal, dentro do ensino médio, ao educando, ao aluno do ensino médio, garantir uma formação integral. Eu não estou falando de jornada integral, formação integral, formação para a mente, para o corpo, para a cidadania, para o trabalho, formação integral do educando do ensino médio, orientada para a continuidade dos estudos, para a preparação para o trabalho e para o exercício da cidadania. De novo, pessoal, para continuar os estudos na faculdade, na educação superior, para preparar para o trabalho e para exercer a cidadania. Tá bom? O que mais? Outra obrigação que tem que ser feita pelo Estado: expansão, aumentar, expandir e manutenção, manter a rede de estabelecimentos oficiais de ensino, com a dotação de infraestrutura física e equipamentos adequados. Expandir e manter uma rede de estabelecimentos oficiais de ensino com dotados de ótima infraestrutura física e equipamentos adequados. Que mais? Desenvolvimento da educação profissional. A educação profissional, ultimamente, tem ficado mais a cargo do governo federal, através dos institutos federais. Mas é dever do poder público desenvolvimento da educação profissional, em sintonia com as vocações produtivas locais e regionais e as demandas do mercado de trabalho. Quer dizer, se o nosso município tem uma demanda local, regional, por exemplo, para agricultura, para mineração, se o mercado de trabalho naquela região está pedindo determinados profissionais, então vamos desenvolver a educação profissional direcionada para essa, em sintonia com essas vocações locais e regionais e para atender o mercado de trabalho local. Que mais? A garantia de educação pelo poder público se dá mediante. Olha só que interessante aqui. É tipo um erro, mas não é erro, porque se está na Constituição Estadual, a gente tem que memorizar para a prova, tá? Atendimento gratuito em creche e pré-escola a criança de até 6 anos de idade. Por que eu estou dizendo que tem um erro? Porque a gente aprende que a educação infantil é de 0 a 5 anos. Creche de 0 a 3 e pré-escola de 4 a 5. E aqui ele diz atendimento em creche e pré-escola a criança de até 6 anos de idade. Tudo bem. Cuidado para não confundir. Porque se cair na prova, qual é a finalidade da educação infantil, lá da LDB? É o atendimento integral da criança de até 5 anos. Creche 0 a 3, pré-escola 4 a 5. Está literalmente escrito na LDB. Mas se for uma questão sobre a Constituição do Estado, o Estado tem que garantir atendimento gratuito em creche e pré-escola a criança de até 6 anos de idade. Em um período diário de 8 horas, ou seja, educação integral, em tempo integral, com a garantia de acesso ao ensino fundamental, tá? Quando você estuda na educação infantil, você tem garantia de acesso ao ensino fundamental. Na verdade, mesmo que a pessoa não faça a educação infantil, ela tem que ter direito ao acesso ao ensino fundamental. Tem a idade para fazer a matrícula no ensino fundamental, tem o direito de fazer a matrícula no ensino fundamental. O que mais que o Estado precisa garantir? Propiciamento de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Aqui, por exemplo, ele está falando do mestrado, do doutorado, porque vejam, a Constituição não fala só de educação básica.
o Estado precisa garantir, propiciar acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, através deste dever, tá, desta garantia que o Estado tem que fazer, o Estado se obriga a ofertar esses cursos de sequência depois do ensino superior, depois da graduação, tá? Outra coisa que o Estado se compromete a expandir, a fazer a expansão da oferta de ensino noturno regular. Cuidado, ele não está falando de EJA, de educação de jovens e adultos. Ele está falando de expandir o ensino noturno regular. Alguém tem 16 anos, está no segundo ano do médio, conseguiu emprego e precisa estudar à noite. Isso é ensino noturno regular, não é EJA. A pessoa está na idade certa. Tem que ter escolas para ele estudar. Então, o Estado se compromete a expandir a oferta de ensino noturno regular e também expandir e oferecer ensino supletivo. Aí sim, EJA, educação de jovens e adultos, adequados às condições do educando. Também o Estado, ele se obriga a criar um sistema integrado de bibliotecas para difusão de informações científicas e culturais. Bem tranquilo. O que mais? O Estado se obriga a garantir o quê? Programas específicos. Bem, agora vem um negócio bem interessante. Programas específicos de atendimento à criança e ao adolescente superdotados, na forma da lei. No Brasil, a gente cuida muito mal da criança e do adolescente superdotado. Muitos vão depois para o limbo, tá? É nítido que são crianças, tá, com altas habilidades, também conhecidas como superdotadas. Mas, por falta de apoio, vai para o limbo. Não tem apoio. Aqui na Constituição, pelo menos no papel, sinceramente, no Brasil inteiro, tem muito pouco, tem pouquíssimo apoio a esse tipo de trabalho. Criar programas específicos de atendimento à criança e ao adolescente superdotado. Na forma da lei. Cadê a lei que detalha como vai ser esse programa? Outra coisa que o Estado tem que garantir: supervisão e orientação educacional nas escolas públicas. Tem que ter orientação educacional. Tem que ter a famosa orientadora, o famoso orientador, a famosa supervisora, o famoso supervisor nas escolas públicas, em todos os níveis e modalidades de ensino, exercidas por profissional habilitado, tá bom? O que mais que o Estado tem que garantir? Atendimento ao educando. No ensino fundamental, tem que garantir, sabe o quê? Atender o educando por meio de programas suplementares de fornecimento de material didático escolar, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde. Tem que garantir, mas cuidado, hein? No ensino fundamental. Atender no ensino fundamental, criar programas suplementares de alimentação, assistência à saúde, transporte e material didático. E aqui os últimos, né? Que o Estado tem que garantir: a oferta de educação básica e educação profissional, sabe para quem, pessoal? Para os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, tá? E também aos jovens e adultos em cumprimento de pena nos sistemas prisionais, bem como aos egressos, aqueles que já cumpriram pena e saíram do sistema prisional, aos egressos dos sistemas socioeducativos e prisional. O Estado precisa garantir educação básica e educação profissional, até para que venha acontecer a ressocialização. Tem que garantir educação básica e educação profissional para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, seria a ideia do menor infrator, e também aos jovens e adultos em cumprimento de pena. Assim como também tem que oferecer educação básica e profissional aos egressos, aqueles que já cumpriram pena, estão saindo
do sistema socioeducativo e do prisional. E por último, o Estado precisa garantir orientação aos alunos do ensino médio. Hoje a gente tem os itinerários formativos, o que eu vou, para onde eu vou, tem que garantir orientação aos alunos do ensino médio sobre as formações técnicas, tecnológica e acadêmica, bem como sobre as profissões e o mercado de trabalho relacionados com essas formações. Ufa, é bem grande, é uma relação bem maior do que a relação que tem na LDB. Mas nada de outro mundo. Temos que ter cuidado com a questão do público, a questão dos 6 anos de idade, para não errar na prova, tá? Parágrafo 1º. Copiado da LDB. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. É direito público subjetivo. Decora. Cuidado que ele põe na hora da prova. É direito público objetivo. Não, é direito público subjetivo. Qualquer um que não for concedido a ele vaga na escola pública pode acessar o poder público, inclusive de forma gratuita, tá? Para conseguir esse direito a essa vaga, tá bom? É direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório, por exemplo, por um prefeito, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, ou seja, ofertando poucas vagas, importa responsabilidade da autoridade competente. Quando ele fala importa a responsabilidade, é como se fosse crime de responsabilidade. Logo pode levar a um processo de impeachment desse prefeito, desse governador. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou oferecer de maneira irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Compete ao Estado recensear os educandos do ensino fundamental, tá? E mediante instrumentos de controle, zelar pela frequência à escola, tá? Compete ao Estado, tá, pessoal? Recensear, tá? Os educandos do ensino fundamental. E não falou anualmente, mas é anualmente. Recensear os educandos do ensino fundamental. Ter uma lista, censo, ter o nome de todos que estão em idade do ensino fundamental. E mediante instrumentos de controle, zelar pela frequência à escola, tá bom? Vamos seguir. O ensino, parágrafo 4º, eu já até falei sobre isso hoje. O ensino no Brasil é livre à iniciativa privada. Existem escolas públicas, mas existem escolas particulares, porque é livre, desde que se verifique as seguintes condições. É livre, tá? Não é a casa da mãe Petrônia, né? Não. Mas é livre, desde que verifique-se as seguintes condições. Primeiro, observância, respeito às diretrizes e bases da educação nacional e respeito à legislação concorrente em nível estadual. Tem que respeitar a LDB e tem que respeitar a legislação estadual que trata sobre diretrizes da educação. Que mais? Tem que ter autorização de funcionamento e supervisão e avaliação de qualidade pelo poder público. Pronto! Se você observa as diretrizes e bases da educação nacional, por exemplo, respeitando a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e você é autorizado a funcionar, e você é supervisionado e avaliado pelo poder público em relação à qualidade, então fique à vontade, vá lá e monte a sua escola. O ensino no Brasil é livre à iniciativa privada. E as universidades? Bem, ele vai falar aqui uma coisa que é já bem repetitiva e que tem lá na LDB e que tem lá na Constituição Federal. As universidades. Não estamos falando de faculdades, não estamos falando de qualquer instituição de ensino superior. Estamos falando daquelas que têm o status de universidade. Universidade Estadual de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais. As universidades, elas gozam de autonomia. Que tipos de autonomia, professor? Autonomia didático-científica, autonomia administrativa, incluída a autonomia de gestão financeira
e gestão patrimonial. Respeitado o princípio da inseparabilidade, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Copiado da Constituição Federal, copiado da LDB. Pessoal, olha só, universidade, ela recebe dotação orçamentária do Estado, por exemplo, a Universidade do Estado de Minas Gerais, sim, mas ela tem autonomia para gestão, para fazer seu concurso público, para eleger o seu reitor, para criar sua lista tríplice. Ela tem. As universidades têm autonomia para criar cursos, para fechar cursos, para aumentar a quantidade de vagas. Universidade tem autonomia didático-científica e administrativa, incluindo a gestão financeira e patrimonial, tá bom? O parágrafo 1º foi declarado inconstitucional, então não precisa você estudar. E o parágrafo 2º também foi declarado inconstitucional, também não precisa estudar. O parágrafo 3º, aí sim, na instalação das unidades da Universidade Estadual de Minas Gerais, na hora de instalar unidades como campos, como institutos, faculdades, ou na encampação de entidades educacionais de ensino universitário, encampar entidades educacionais para dentro da universidade, deverão ser levados em conta prioritariamente regiões densamente povoadas, ou seja, de grande população ali juntinho, e que não sejam atendidas no momento por ensino público superior, observada a vocação regional. Às vezes a vocação regional é a pecuária, é a agricultura. Então, use essa vocação regional na hora de criar um campus, na hora de criar uma unidade da Universidade Estadual de Minas lá. Então, na hora de você instalar unidades da Universidade do Estado, deverão ser levados em conta prioritariamente regiões muito povoadas, densamente povoadas, e que não são atendidas por ensino público superior. As atividades acadêmicas e administrativas das universidades públicas estaduais serão reguladas por normas específicas. Isso não vai cair na tua prova. Artigo 200. Respeitado o conteúdo mínimo do ensino fundamental estabelecido pela União, resumindo, respeitada a Base Nacional Comum Curricular, que foi estabelecida pela União, o Estado, respeitado, lhe fixará um conteúdo complementar com o objetivo de assegurar a formação política, cultural e regional. Tá? Então, claro que as escolas do Estado de Minas Gerais têm que respeitar a Base Nacional Comum Curricular. Mas aquela parte diversificada, que foi chamada aqui de conteúdo complementar, é definido pelo próprio sistema de ensino do Estado de Minas Gerais. E outra regrinha, que claro, é copiada da LDB. Quando eu digo copiada da LDB, porque eu pressuponho que você já estudou a LDB. Não estudou? Deveria estudar, porque a LDB, ela abre a mente para a gente estudar todas essas outras coisas. Lá tem o ensino religioso, de matrícula facultativa. Constituirá uma disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, copiado da LDB. Cuidado! O ensino religioso, ele é uma disciplina que tem que ter na escola pública de ensino fundamental, mas o aluno não é obrigado a assistir. A matrícula na disciplina é facultativa, tá? Isso aqui cai em prova, tá? O ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, mas ele é uma disciplina que tem que ter nos horários normais, mas só das escolas públicas, tá? Só das escolas públicas de ensino fundamental. Não é obrigatório ter no ensino médio e na escola pública, e também não é obrigado ter na escola particular. É obrigatório oferecer dentro do horário normal do aluno, dentro da escola pública de ensino fundamental. Artigo 201. Vamos falar do dinheiro para a educação.
também é copiado da Constituição Federal. Só que a Constituição Federal diz que o Estado aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita de impostos. Minas Gerais repetiu a regra, ou seja, está aplicando o mínimo. Por exemplo, tem um município no estado do Pará, Parauapebas, que está investindo no mínimo 28% da receita resultante de impostos em educação. E tem muitos outros pelo Brasil. Mas o estado de Minas Gerais a Constituição fixou o mínimo. O estado aplicará anualmente, o estado de Minas, nunca menos de 25% da receita resultante de seus impostos, incluída a receita proveniente de transferências constitucionais. E onde é que tem que aplicar esse dinheiro? Na manutenção e desenvolvimento do ensino. Aqui, pessoal, eu sempre explico, pessoal, na minha aula de LDB, tá bom? Veja bem, a União, ela é a maior arrecadadora de impostos, tá? Ela arrecada impostos e ela é obrigada a transferir uma parte do que ela arrecadou para cada um dos estados brasileiros. E o estado, ele arrecada impostos, mas ele é preciso ele distribuir uma parte dos impostos que ele arrecadou para cada um dos seus municípios. Pois é, como é que funciona o investimento em educação? O principal dinheiro da educação é esse. Minas Gerais, ela arrecada impostos. Então, primeiro, ela transfere para os seus municípios o que é de direito deles. Transfere. O que sobrar, ela junta com o que a União vai repassar para ela. Deste bolo, ela calcula 25%. E desse dinheiro, esse é o mínimo que ela pode usar mais, mas é o mínimo que ela pode investir em educação. Tá? Ela, de todo o imposto que ela arrecada, primeiro, ela separa o que é de direito de cada município, o tal do Fundo de Participação dos Municípios. Entrega. Sobrou o bolo. Junta com o que ela receber de transferência da União e faz um bolo maior. Desse bolo maior, calcula-se 25%. O Estado de Minas aplicará nunca menos, anualmente, de 25% da receita resultante dos seus impostos, incluindo aquela proveniente de transferências constitucionais. É 25% dos seus impostos. Aí, professor, e o que ele repassar para o município? Ele vai dizer aqui, a parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos municípios não é considerada para efeito do cálculo. Claro, por isso que eu estou dizendo. Primeiro, não é assim. Quando eu arrecadei de impostos, calcula 25%. Aí só depois transfere para os municípios. Não. Primeiro eu pego o total de impostos, total, IPVA, ICMS, todos os impostos que o Estado arrecadou. Eu primeiro mando o que é de direito de cada município. O que sobrar, eu junto com a transferência que eu recebi da União e aí sim eu calculo 25%. Por quê? Porque a parcela da arrecadação de impostos que Minas Gerais transfere para os municípios não entra no cálculo, não é considerada para efeito de cálculo. Para efeito de cumprimento do disposto desse artigo, serão considerados o sistema estadual de ensino, os recursos transferidos para o sistema municipal de ensino e os aplicados na forma do artigo 203, tá? Então, esse dinheiro aqui, depois que a Minas Gerais já distribuiu o que é de direito de cada município, ela pega os impostos, junta com o que ela recebeu da União, calcula 25%. No entanto, a Minas Gerais ainda dá mais algum apoio para determinados sistemas municipais, mas isso é considerado. Isso é considerado dentro dos 25%. Aí é diferente. Para efeito do cumprimento do disposto no artigo, serão considerados o sistema estadual de ensino, os recursos transferidos para o sistema municipal de ensino e aqueles aplicados no artigo 203. O que é o 203? O dinheiro que o Estado repassa para as instituições filantrópicas, comunitárias, etc. A gente vai chegar lá já já. O que diz o parágrafo 3º? A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Estadual de Educação,
observada as diretrizes nacionais da educação. Não vai cair isso aqui na prova, mas o que ele está dizendo é que esse recurso público, ele tem que assegurar a prioridade do ensino obrigatório. Por exemplo, no Estado, a prioridade é o ensino médio, então o recurso público tem que garantir. Na prefeitura, no município, a prioridade é o ensino fundamental, o recurso público tem que garantir. Outra coisa, o ensino fundamental público, eu falei, o principal dinheiro da educação é dos impostos, mas não é só ele. O ensino fundamental público terá como uma fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, na forma da legislação federal. As empresas, pessoal, elas contribuem, tá? Tem uma contribuição, porque uma coisa é imposto, outra coisa é contribuição social. Aqueles 25% é sobre os impostos, não é sobre os tributos. Tributo, olha, direito tributário, tributo pode ser imposto, taxa ou contribuição. Imposto, taxa e contribuição. O 25% é só sobre os impostos. Mas existe uma contribuição chamada salário e educação, contribuição social do salário e educação. Esse dinheiro que as empresas contribuem todo mês, elas também vão ajudar a financiar o ensino fundamental público, tá bom? O percentual mínimo a que se refere esse artigo, os 25%, será obtido de acordo com os valores reais dos recursos na data da sua arrecadação. Ele está dizendo que vai calcular em cima do valor lá da data da arrecadação. Vai ser calculado em cima dele. Bem, aí ele criou um artigo 201A, que por sinal provocou um erro num artigo já que eu vou falar. Ele vai falar do anterior. Só que aqui nós temos o 201, o 201A e o 202. Quando a gente for ler o 202, ele vai se referir ao anterior, mas na verdade ele está se referindo ao 201. Quando criaram o 201A, deveriam ter alterado o 202 para escrever de acordo com o artigo 201 e não mais de acordo com o anterior. Vamos chegar lá. Olha só, pessoal, o que diz aqui? O vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério da educação básica, o teu vencimento inicial, não será inferior ao valor integral vigente. Isso lá na data, isso aqui não vai cair, porque isso aqui é lá na data que essa Constituição foi promulgada. O vencimento inicial não será inferior ao valor integral vigente naquela época, com as atualizações do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, previsto na Constituição Federal. Não vai cair, não te preocupe. Bem, essa aqui pode cair. No estado de Minas Gerais, é só você prestar atenção nas regras do teu concurso público. Considera-se como jornada de trabalho, para fins de percepção integral do piso salarial a que se refere o caput, a jornada de 24 horas semanais. 24 horas semanais. Então, se você conseguir uma jornada de uma carga horária que a gente chama de 24 horas semanais, você vai conseguir a percepção integral do piso salarial, do piso. Serão, aí vem o básico, serão reajustados na mesma época, na mesma periodicidade e no mesmo percentual adotados para atualização do piso salarial a que se refere o caput, ou seja, do magistério superior, todos esses outros cargos vão ser reajustados. Quais, professores? Professor de educação básica, especialista em educação básica, analista de educação básica, assistente técnico de educação básica, que é um cargo de nível médio, técnico de educação de nível médio, analista educacional, assistente de educação, auxiliar de serviço de educação, sem prejuízo de revisão geral ou outros reajustes. Então, toda vez que for reajustado o salário baseado no vencimento no magistério superior, todos esses outros cargos que compõem as carreiras, tá, dos profissionais da educação
de Minas Gerais serão reajustados na mesma época e no mesmo percentual. Artigo 202, é aqui que ficou errado. Ele vai falar no artigo anterior, mas na verdade ele está se referindo no artigo 201, porque o anterior é o 201A, tá bom? Artigo 202. O Estado publicará no órgão oficial, até o dia 10 de março de cada ano, um demonstrativo da aplicação dos recursos previstos no artigo 201, que é o 25%, por município e por atividade, até o dia 10 de março de cada ano. Até 10 de março de cada ano, um demonstrativo da aplicação dos recursos do ano relacionado ao ano passado. Até 10 de março, para poder mostrar tudo como ele usou o dinheiro, os 25%, por município e por atividade. Bem, aqui agora ele falou do artigo 203. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Eu sempre repito 10 vezes. Recurso público é para a escola pública. Recurso público é para a escola pública. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. E podem, tem exceção, ser dirigidos às escolas comunitárias, às escolas confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, desde que as mesmas, não é qualquer uma, hein? Tá? Dinheiro público é para a escola pública, mas pode ser dirigido à escola comunitária, confessional ou filantrópica que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros e apliquem seus lucros em educação. E, além disso, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento das suas atividades. Isso é copiado da LDB. O Estado pode repassar dinheiro para uma escola comunitária, confessional ou filantrópica, mas ela não pode ter finalidade lucrativa. Ela tem que aplicar o lucro em educação e tem que ter uma regra no documento dela, no estatuto dela, no contrato social, que diga que se ela encerrar as operações, toda a estrutura dela vai ser passada para outra escola, confessional, filantrópica ou comunitária ou para o poder público. Aí sim, ela está habilitada a solicitar para que o Estado repasse dinheiro para ela, tá bom? Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e para o médio. Mas olha só, na forma da lei, para quem? Para os que demonstrarem insuficiência de recursos, mas só quando não tiver vaga na escola pública. Quando houver falta de vagas de cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando. Isso é complexo, hein? Se, por exemplo, no meu município de Minas Gerais, não tem vaga para o meu filho na escola pública. Aí, o Estado, a prefeitura, no caso, a prefeitura, pode me dar uma bolsa de estudo para meu filho estudar numa escola particular. Mas quando ele fizer isso, vai criar uma obrigação para ele, prefeito, sendo que o prefeito vai ficar obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede da localidade. Porque ele comprova que ele não tem vaga suficiente. Para ele cumprir o dever de obrigatoriedade, de obrigação, de cumprir aquela educação obrigatória, ele vai me dar uma bolsa de estudo. Não é um dinheiro direto para mim. Ele dá direto lá para o dono da escola particular. Mas ele vai ficar obrigado, ele se obriga a investir para expandir a rede de ensino da localidade. Para que no próximo ano não precise mais da bolsa de estudo para a escola particular. As atividades universitárias, tipo da Universidade do Estado de Minas Gerais, de pesquisa e extensão, poderão receber apoio financeiro do poder público. Decora, hein? Na hora da prova ele coloca, não poderão receber apoio financeiro do poder público. Pode sim, atividades de pesquisa e de extensão
universitárias, pode sim receber dinheiro público. Artigo 204, reta final, né? O Plano Estadual de Educação. Você precisa estudar o Plano Estadual de Educação, tá? O Plano Estadual de Educação, além de ter no nosso curso completo, eu coloquei inclusive no YouTube, né? No meu próprio YouTube, Prof. Petrônio Castro, e no YouTube da Loja do Concurseiro. Então, Plano Estadual de Educação, tá? Existe o PNE, o Plano Nacional de Educação, e tem o Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação, de duração plurianual, ele é decenal. Quando a gente estuda, ele é duração de 10 anos. Visará a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. Visará a integração das ações do poder público e também visará a adaptação ao Plano Nacional de Educação, com os seguintes objetivos. Quais são os objetivos do Plano Estadual de Educação? Erradicação do analfabetismo. Infelizmente, isso ainda existe no Brasil e ainda é um dos objetivos do Plano Estadual. Universalização do atendimento escolar, que a gente consiga atender, a escola consiga atender a todos. Melhoria da qualidade do ensino. Formação para o trabalho. É um dos objetivos do Plano Estadual de Educação. Isso é muito forte para cair na prova. Promoção humanística, científica e tecnológica. Os planos de educação serão encaminhados para apreciação da Assembleia Legislativa até o dia 31 de agosto do ano imediatamente anterior ao início de sua execução. Então, se, por exemplo, o Plano Estadual de Educação é válido até 2028, até 31 de agosto de 2028, tá? Tem que mandar a proposta do plano para o próximo decênio, tá bom? Os planos de educação serão encaminhados para apreciação da Assembleia Legislativa até o dia 31 de agosto do ano imediatamente anterior ao do início de sua execução, tá bom? Então, se esse plano vai até 2028, temos até 31 de agosto de 2028 para poder sobrar setembro, outubro, novembro e dezembro. Para quê? Para a Assembleia Legislativa votar o plano para o próximo decênio, tá bom? É defeso. Essa palavra eu costumo dizer que não é de Deus. É defeso é a mesma coisa que é proibido. E às vezes a gente acha que é permitido. É proibido, é defeso ao Estado, é proibido ao Estado, é defeso ao Estado auxiliar com recursos financeiros e humanos, auxiliar o município que deixe de comprovar a regular e eficaz aplicação no ano imediatamente anterior do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino. Cada município brasileiro tem que aplicar no mínimo, assim como o Estado, 25% dos seus impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Se um município não cumpre isso, é proibido, é defeso o Estado auxiliar aquele município com recurso financeiro e com outro tipo de ajuda. E por último, pessoal, compete ao Conselho Estadual de Educação, que tem aquele papel de supervisionar e de normatizar dentro do Estado de Minas Gerais a educação. Compete ao Conselho Estadual de Educação, sem prejuízo de outras atribuições a ele conferidas em lei e observadas as diretrizes e bases estabelecidas pela União. O que compete? O que compete ao Conselho Estadual de Educação? Primeiro, baixar normas disciplinadoras dos sistemas estadual e municipal de ensino. O que mais? Interpretar a legislação de ensino. Autorizar e supervisionar o funcionamento do ensino particular e avaliar-lhe a qualidade. Desconcentrar suas atribuições, tá? Descentralizar,
por meio de comissões de âmbito municipal. A competência, a organização e as diretrizes de funcionamento desse Conselho Estadual serão estabelecidos em lei. Então a gente não precisa saber nada além disso aqui. Basta isso aqui, tá? Baixar normas disciplinadoras dos sistemas estadual e municipal de ensino, interpretar a legislação de ensino, autorizar e supervisionar o funcionamento do ensino particular e avaliar-lhe a qualidade e desconcentrar suas atribuições por meio de comissões de âmbito municipal. Pronto, vamos agora aos exercícios. Nossas aulas sempre têm exercícios, é imprescindível e sempre tem PDF. É outro nível, pessoal, mas PDF direto ao ponto, não aqueles PDFs de trocentas páginas. Olha a nossa primeira questão. Vamos ver se as informações ficaram guardadas na mente, tá? A respeito dos deveres do Estado mineiro quanto à educação, conforme dispõe a Constituição do Estado de Minas Gerais de 89, assinale a única alternativa correta. A qualificação para o trabalho é um objetivo secundário da educação, conforme estabelecido na Constituição Estadual. Mentira! A qualificação para o trabalho, assim como o desenvolvimento do educando e assim como a preparação para o exercício da cidadania, são objetivos primordiais, principais. A qualificação para o trabalho não é um objetivo secundário da educação. Está errado. A educação deve ser promovida pelo Estado, sendo vedada a colaboração da sociedade nesse processo. Não! A colaboração da sociedade é muito bem-vinda. O Estado deve garantir nas escolas públicas de ensino médio o ensino da filosofia, da sociologia, das noções de direito eleitoral. Tá certo, tá certo. Filosofia, sociologia, direito eleitoral. Noções de direito eleitoral no ensino médio. Tá certo. E o erro da última? A educação deve restringir-se à formação acadêmica, vedada a preparação para o exercício da cidadania. Claro que está errado. Tem que ter a formação acadêmica, preparação para a cidadania, para o mundo do trabalho e para o desenvolvimento do educando. Tá bom? Olha só para você lembrar. A educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Já mata uma alternativa. Com vistas ao pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, qualificação para o trabalho não é um objetivo secundário. Para assegurar o estabelecido nesse artigo, o Estado deverá garantir o ensino de filosofia, sociologia e direito eleitoral nas escolas públicas do ensino médio. Tá bom? Tranquilo quando você volta aqui, ó. Nas escolas públicas do ensino médio, tem que ter filosofia, sociologia e direito eleitoral. Tá? Então vamos para a próxima questão. Número 2. Assinale a alternativa que não corresponde a um princípio do ensino segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais. Só uma está errada. Valorização dos profissionais do ensino. Exato, não é só do professor. É valorização dos profissionais do ensino, com plano de carreira e ingresso por concurso público. Tá certo, é concurso público de provas e títulos, mas tudo bem, ingresso por concurso público. Garantia do princípio do mérito. Verdade, objetivamente apurado na carreira do magistério. Também tá certo. Proibição da coexistência entre instituições públicas e privadas de ensino. Quê? Proibição? Tá errado. O princípio é coexistência entre instituições públicas e privadas de ensino, e não proibição de coexistência. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber. Aqui tá certo, tá bom? Letra C. Olha só o que diz o artigo 196. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E olha, coexistência de instituições públicas e privadas. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Gratuidade do ensino público. Valorização dos profissionais do ensino com a garantia na forma da lei de plano de carreira. E olha, e com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Mas tudo bem dizer ingresso exclusivamente por concurso público. Terceira questão. A Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece que a gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui uniforme e transporte escolar. Apenas o ensino e os livros didáticos. Todo o material escolar e a alimentação do educando na escola. Bolsa mensal para permanência na escola. Isenção de taxas apenas para alunos com renda per capita de até o salário mínimo. Não tem nada desse papo de até o salário mínimo. Não tem nada de bolsa mensal para permanecer. Não tem apenas o ensino e livro didático. O que diz lá não é uniforme. Não é transporte que diz. Diz que dentro da gratuidade do ensino está incluso todo o material escolar e a alimentação do educando quando ele estiver na escola. Letra da lei, literalmente falando, é a letra C. Olha, o artigo 196 diz, no seu parágrafo único, a gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui a gratuidade de todo o material escolar e a gratuidade da alimentação do educando quando na escola. Cuidado que ele pode colocar quando na escola e fora dela. Não. Fora dela é com a família, né? O provedor, a provedora. Bem, pessoal, antes de dar sequência nos nossos exercícios, tá? Eu queria lembrá-los que nós temos o curso completaço aqui de conhecimentos gerais para esse concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Está custando só R$ 220, acesso por 180 dias, tem português com a maravilhosa professora Yara Coelho, Yara Série. Inclusive, eu já dei essa dica em outros vídeos, tá? Para você procurar o canal dela no YouTube, que tem lá uma série de vídeos da Consulplan incríveis, grátis. E ela tem o curso Quebrando a Banca Consulplan, incrível também e baratinho. Direto no site dela ou no site da Loja do Concurseiro. Pessoal, esse curso aqui está R$ 220. Você adquire no site lojadoconcurseiro.com.br. Mas se você vai fazer para nível médio, nós também temos um curso, nesse caso, completo. Por isso que ele é mais caro que o outro, porque ele tem tudo que o outro tem e mais os conhecimentos específicos do nível médio, tá bom? Então, pessoal, agora vamos ficar aí com a sequência dos nossos exercícios. Vamos lá. Com base na Constituição de Minas, analise. O poder público, ele deve garantir o ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Sim. Inclusive, para quem não teve acesso na idade própria. Claro. A jornada do ensino fundamental, no período diurno em Minas Gerais, deve ter duração de no mínimo 6 horas. 6 horas? Em Minas, não. Isso pode ser em outro canto. Aqui em Minas, o mínimo é de 8 horas. Na verdade, é de 8 horas a jornada do ensino fundamental. O ensino médio deve ser prioritário para o Estado? Sim. O Estado ele tem que priorizar o ensino médio com vistas à obrigatoriedade e gratuidade. Aí tá certo, tá bom? Então a gente tem aqui 1 e 3, tá? Por quê? Porque a jornada não é do mínimo de 6, é de 8. Olha o que diz aqui. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, mesmo para os que não tiverem tido acesso a ele na idade própria, tem que garantir, tá? Período de 8 horas diárias para o curso diurno. 8 horas diárias. Nada de mínimo 6. Quinta questão. E aí, estão gostando? Dá para você realmente estudar uma vez e já ficar bem forte. Se você ler de novo o PDF, você vai reavivando aquilo que a gente falou na aula. Vale a pena, pessoal. Vale mesmo.
Nos termos da Constituição do Estado de Minas, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, se o ensino é obrigatório e é gratuito, o acesso é considerado uma competência privativa do Estado? Não. É considerado um direito público subjetivo. Direito público subjetivo. Isso está na nossa Constituição. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. Traduzindo, todos podem, caso tenha esse acesso negado, podem entrar na justiça, podem entrar administrativamente para garantir o seu direito. É direito público subjetivo. Sexta questão. De acordo com a Constituição de Minas, compete ao Estado de Minas, no que diz respeito ao ensino fundamental, garantir jornada mínima de 4 horas. Não, é garantir jornada mínima de 8 horas. Aplicar recursos apenas em escola pública estadual. Não, o dinheiro público é para a escola pública, mas também pode ser para confessional, filantrópica, comunitária sem fim lucrativo. Manter a gratuidade apenas até o 5º ano. Não, tem que ser totalmente gratuito. Então, compete ao Estado recensear os educandos do ensino fundamental e zelar pela frequência escolar. No que diz respeito ao fundamental, recensear os educandos do ensino fundamental e zelar pela sua frequência escolar. Tá aqui, ó. Compete ao Estado recensear os educandos do ensino fundamental e, mediante instrumentos de controle, zelar pela frequência à escola. Sétima questão. De acordo com a Constituição de Minas, sobre a atuação das universidades públicas estaduais, é correto afirmar que a autonomia... se é universidade, tem autonomia. E essa autonomia das universidades estaduais restringe-se apenas à área didático-científica. Não. Didático-científica e administrativa, incluindo a gestão financeira e patrimonial. Está errado, não é apenas a questão científica. O ensino religioso será obrigatório nas universidades? Não. Ele é obrigatório no ensino fundamental, público. As universidades, elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial. Esse é o gabarito. A gestão financeira das universidades é centralizada pela Secretaria da Fazenda do Estado. Claro que não. Ela própria vai fazer a sua gestão financeira. Nada de Secretaria da Fazenda do Estado. Sim, a letra C. Universidades gozam de autonomia. Que autonomia? Está lá no artigo 199. As universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa, incluída a gestão financeira e patrimonial. Tá bom? Observado o princípio da indissociabilidade, inseparabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Oitava questão. Nossas aulas são sempre assim, pessoal, direto ao ponto, rápida, direta, tem que ser, sem muita historinha. Segundo a Constituição de Minas, a destinação de recursos públicos à educação deve observar as seguintes condições, exceto aplicação mínima de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá certo. No mínimo 25% dos impostos tem que aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino. Publicação até 10 de março de demonstrativo de aplicação de recursos por município e por atividade. Tá certo. Destinação de recursos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas com fins lucrativos. Errado. Destinação de recursos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. E priorização do ensino obrigatório na distribuição dos recursos públicos. Aí tá certo. O único erro é destinar dinheiro à escola comunitária, confessional ou filantrópica com fim lucrativo.
Tá bom? Olha só, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas e podem ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que comprovem finalidade não lucrativa. O Estado publicará até o dia 10 de março de cada ano o demonstrativo de aplicação dos recursos por município e por atividade. O Estado aplicará nunca menos anualmente do que 25% dos impostos em educação. E a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório. Nona questão. A Constituição de Minas Gerais dispõe que os recursos públicos poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, em qualquer situação, desde que a instituição seja privada. Nada a ver, o dinheiro vai para a iniciativa privada, mas é só em condições extremas. Somente quando houver parceria com instituições internacionais. Nada a ver. Para alunos da rede pública que tenham boas notas. Nada a ver. Bem, bolsa de estudo para o ensino fundamental e médio é quando não houver vaga ou curso regular da rede pública na localidade de residência do educando. Se não tem vaga, aí a prefeitura e o Estado vai bancar na escola particular. Mas aí, aquela autoridade vai se obrigar a expandir a rede, para que ano que vem não aconteça isso. Então, os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, para aqueles que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e falta de cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando. Obrigado o poder público a investir prioritariamente na expansão de sua rede naquela localidade. E a última questão, pessoal, que legal, né? Fechando aí mais um trabalho rumo à aprovação. De acordo com a Constituição de Minas, é defeso ao Estado, é proibido, é vedado ao Estado aplicar menos de 30% da receita de impostos de educação. Errado. O que é vedado é aplicar menos de 25%. É vedado ao Estado apoiar escolas confessionais com recurso público. Não é vedado, desde que elas não tenham finalidade lucrativa. É vedado ao Estado auxiliar financeiramente o município que não aplicar o mínimo constitucional na educação. Aí sim é vedado. É vedado ao Estado realizar convênios com universidades federais. Nenhum momento está escrito isso na Constituição. Mas diz que é vedado, é defeso ao Estado auxiliar com recursos financeiros e humanos o município que deixe de comprovar a regular e eficaz aplicação no ano imediatamente anterior do mínimo constitucional, aplicar esse mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Agora é só você revisar e você se fortalecer para a sua aprovação. Pessoal, fica com Deus, tá? E a boa prova. Até a próxima. Uma boa prova para você. Valeu.